Graças e paz, amados. Bem-vindo a mais um Momento Instrução aqui no Instrução Cast. E hoje nós vamos falar no tema oferta. É um tema que nós não costumamos falar muito, mas hoje nós vamos falar para podermos entender qual é o verdadeiro propósito da oferta. Nós temos que compreender isso para não cometermos o erro de errar o propósito da oferta segundo a sabedoria bíblica. Hoje nós temos muito apresentações e ensinamentos em relação à oferta, só que muitos deles fogem do propósito, colocam outro propósito que não é o propósito que Deus nos ensina através da sua palavra. Então, nesse Instrução Cast, nós vamos aprender o verdadeiro propósito da nossa oferta para Deus. Vamos lá. Vou estar lendo aqui em Provérbios 3, versículo 9 e 10, que é um texto muito conhecido, né? Versículos muito conhecido e usado para a questão de oferta. Vamos ler aqui. Provérbio 3, versículo 9, que diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros abundantemente, e as tuas prensas irromperão com vinho novo. Entenda isso aqui. Nós temos que entender qual é o verdadeiro propósito da nossa oferta. O verdadeiro propósito de ofertar a Deus. O que está acontecendo? Hoje em dia, normalmente eles colocam, muitas das vezes, né, melhor dizendo, que como para você ofertar, né, e coloca o propósito como a recompensa. Se encherão teus celeiros. Você receberá o vinho novo da parte de Deus na tua vida. Só que aqui nós temos que entender que este não é o propósito. Observe o que o texto diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. E aí sim se encherão os seus celeiros e você receberá o vinho novo. Ou seja, o que está apresentando hoje como propósito da oferta, muitas das vezes, quando eu digo hoje, muitas das vezes, não generalizando, não todos, mas muitas das vezes nos é apresentado para nós podermos ofertar para termos a recompensa, que é ter o nosso celeiro cheio. Porém, isso aqui não é o propósito da oferta. Isso aqui é consequência de quem entende a primeira parte do que o versículo 9 está dizendo. O objetivo da tua oferta tem que ser honrar a Deus. O propósito é honrar a Deus com as nossas ofertas e com as primícias de todos os nossos ganhos e honrar a Deus com os nossos bens. Por quê? Porque aqui Deus não está... Tem vários textos, nós não vamos entrar a fundo nisso, mas tem vários textos que provam que Deus ele não está interessado na minha oferta, mas sim interessado na minha integridade para com Ele. Honrar a Deus com os meus bens é colocar a Deus acima de tudo na minha vida. Uma coisa que a Bíblia coloca como, né, que pode nos dividir, ou melhor, que coloca como outro Deus na vida do ser humano, é o dinheiro. E por isso Deus, Ele quer que você coloque Ele em primeiro lugar na tua vida. Que a primícia, você dando, você ofertando as primícias dos seus ganhos, né, é uma forma de você dizer: Deus, você é prioridade para mim. Você está em primeiro lugar na minha vida. Então o que o texto está sugerindo aqui, o propósito da oferta, é você honrar a Deus. É o teu coração estar verdadeiramente dizendo para Deus: Deus, você é prioridade na minha vida. O dinheiro não é prioridade na minha vida. Os meus bens não é prioridade na minha vida, mas sim o Senhor é prioridade na minha vida. Eu honro o Senhor com os meus bens, para que Ele seja primordial na minha vida. E olha qual é a problemática aqui. Se o meu propósito for a consequência, os celeiros cheios, eu não vou estar honrando a Deus, mas eu vou estar pensando primeiramente em mim. Porque eu estou ofertando para que os meus celeiros fiquem cheios. Ou seja, o propósito da minha oferta é para mim mesmo, não é para honrar a Deus. Mas quando eu honro a Deus, eu sei que tudo que eu tenho é para honrar a Ele, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle,
eu provo que, para mim mesmo, porque Deus sonda o coração, Ele conhece tudo, mas eu provo para mim mesmo que Deus verdadeiramente é primeiro lugar na minha vida. E a consequência é que eu vou ter a boa mão de Deus ao meu favor. Os meus celeiros transbordarão, não no sentido de eu ficar com muito, mas sim de transbordar a tal ponto que outras pessoas também venham ser alcançadas pelo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu receberei o vinho novo de Deus, que representa novidade de Deus, coisas novas que Ele tem para nós, que nós nem sequer imaginamos, porque é o novo de Deus na nossa vida. Mas para tudo isso eu tenho que entender que eu tenho que honrar a Deus, que os meus bens, o meu dinheiro, as minhas riquezas, aquilo que eu possuo, não pode ser primeiro lugar na minha vida. E se eu tiver ofertar olhando, né, a recompensa, o celeiro transbordar, então eu estou colocando meu amor ao dinheiro. Observe, a Bíblia não fala que o dinheiro é o mal, a fonte de todo o mal, mas sim o amor ao dinheiro. E se eu oferto pensando na consequência, na recompensa, eu estou amando o dinheiro e não a Deus. E eu estou cometendo pecado. Mas se eu honro a Deus verdadeiramente de coração, eu entendo que tudo que eu tenho não se compara a Ele, a ter Ele na minha vida, a ter Deus na minha vida. Então, atualize isso na tua vida. O verdadeiro propósito de você ofertar é honrar a Deus. A oferta, ela tem um objetivo. Quando você oferta para Deus, verdadeiramente, ela tem um objetivo, que é alimentar outras pessoas. Entenda isso. A tua oferta serve para transbordar na vida de outras pessoas. Deus, Ele te dá esta oportunidade de você honrar a Ele, transbordando na vida de outras pessoas. Então entenda isso. Honre a Deus com toda a tua vida. Não só com o dinheiro, mas com o seu tempo, com a sua vida, sua força, sua energia. Honre a Deus. Honre ao Senhor com os teus bens e você será um vencedor. Então esse foi mais um Momento Instrução aqui no Instrução Cast. Se fez sentido para você, compartilhe com o máximo de pessoas que puder para que essa mensagem chegue a mais corações. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.